Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Quero profetizar uma semana de bênção e de vitória sobre a vida de todos vocês. E estamos novamente aqui para trazer informações para vocês a respeito da situação na Síria, em especial com o povo cristão. Desde o conteúdo que trouxemos à plataforma aqui ontem, a nossa ênfase foi justamente no que poderia acontecer com os cristãos a partir da tomada do poder por esses grupos de terroristas e de revolucionários fundamentalistas do segmento muçulmano. Não obstante da Síria estar há mais de 50 anos debaixo de uma ditadura, primeiro pelo pai de Bashar al-Assad, que começou em 1971 a partir de um golpe militar, e posteriormente dando prosseguimento a essa ditadura, depois de 30 anos, assume então o filho desse que aplicou o golpe em 71, que é Bashar al-Assad. Ele assumiu em 2001, logo ele estava aí no poder aí há 24 anos, né? 24 anos. Então, 30 do pai com mais 24 do Bashar al-Assad, 54 anos de ditadura, 54 anos de um regime autoritário. Mas não obstante do sistema ser ditatorial, havia uma certa liberdade, flexibilidade no que diz respeito à religião. O próprio Bashar al-Assad, ele era de um segmento islâmico que não é tão forte, né? Era o dos alauítas, né? Os mais fortes e conhecidos são os xiitas e sunitas, né? E o que impera ali dentro da Síria é justamente os sunitas. E ele, então, de uma certa forma, permitia essa liberdade de culto. Os cristãos tinham uma certa liberdade para exercer os seus cultos, as suas atividades religiosas. Mas agora nós precisamos entender que esse golpe foi dado por inúmeros grupos terroristas e também muitos desses grupos são fundamentalistas. E com certeza, quando esse pessoal chega ao poder ou está ascendendo ao poder, o discurso deles é sempre de amor, de paz, né? Não é diferente do que vimos aí na Europa, né? Eles chegaram de uma maneira sutil ali na França, na Inglaterra, né? E foram crescendo, e em cidades onde eles adquiriram uma hegemonia e até mesmo conseguiram eleger prefeitos, eles implantaram dentro dessas cidades a Sharia, que é a lei islâmica, onde pessoas do Ocidente e próprios franceses ou ingleses correm o risco, por exemplo, uma moça se decide entrar num território daquele, num bairro daquele, numa cidade daquela, com uma mini saia, com a calça comprida, com uma leg, ela corre até mesmo o risco de ser prontinho, né? Você já sabe. Por eles, né? Eles xingam, eles ofendem, não toleram. Eles acham que até mesmo a pessoa sendo do Ocidente, se for entrar dentro daquela cidade, tem que seguir as regras e as normas, né? Se possível, colocar ali uma burca, tapar o rosto e andar como um muçulmano. Assim acontece. Eles já estão fazendo isso em regiões, em bairros e cidades, na Inglaterra e também na França. Então, aqui também, eu creio e já tenho defendido essa ideia desde o conteúdo de ontem, que não será diferente. O líder, né, desse grupo que assumiu ali o comando agora, está fazendo um discurso de paz e amor. O amor venceu, acenando, né, com liberdade, acenando como uma democracia. Mas nós vamos trazer para vocês hoje informações de que a situação já está complicadíssima para cristãos. Esse golpe aí foi um golpe muito curto. Ele aconteceu de uma maneira muito rápida, né? Ele aconteceu em 11 dias. E é óbvio que se aconteceu em 11 dias,
houve influências de fora e acreditamos que existe influência da Turquia, influência dos Estados Unidos e até mesmo do próprio Israel. Houve várias influências para facilitar toda essa situação aí. Há quem diga que a própria CIA está envolvida aí dentro e que comprou militares, né, das Forças Armadas da Síria para não fazerem nada e simplesmente de maneira pacífica aceitar este golpe. Mas eu quero trazer aqui algumas informações para vocês verem o que já está acontecendo com os cristãos. É de partir o coração o que já está acontecendo. É de partir o coração o que os cristãos já estão passando, antes mesmo de se oficializar e de eles estarem literalmente governando. Eu quero trazer aqui uma matéria curta aqui, né, de um site chamado Guia-me, tá? E ele está trazendo uma matéria do Missão Portas Abertas, que vocês já conhecem, né? Missão Portas Abertas, eles fazem aí como se fosse uma medição da perseguição cristã ao redor do mundo. E essas informações aqui é do Missão Portas Abertas, tá? Como eu disse para vocês que foram 11 dias, tá? Ele já estava trazendo a informação aqui do que já estava acontecendo há 7, 8 dias atrás com os cristãos em Alepo. Vamos trazer aqui para vocês a informação aqui. Vamos lá. Cristãos tentam fugir de Alepo após cidade ser tomada por terroristas islâmicos, né? Então, o que eu estou trazendo na minha visão, na minha ótica, é que não obstante do outro regime ser lá ditatorial, estar lá 54 anos, havia-se uma certa estabilidade no sentido, na questão de religião. E agora isso aqui vai tomar um rumo totalmente avesso ao que eles tinham de liberdade no regime anterior. Então vamos lá. Cristãos tentam fugir de Alepo após a cidade ser tomada por terroristas. Pela primeira vez desde o início do conflito na Síria, a segunda maior cidade do país foi tomada pelos extremistas. 25 pessoas morreram após bombardeios sírios e russos. Antes de eu trazer a informação, deixa eu pedir para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Nós estamos trazendo essa informação aqui para que vocês todos estejam orando pelos cristãos da Síria. E além de orar pelos cristãos da Síria, nós também queremos aproveitar esse instante para pedir para vocês, nos ajude no nosso projeto ali em Moçambique. Alimentamos centenas de crianças, vestimos essas crianças, calçamos essas crianças e graças a pessoas como vocês que têm contribuído e eles estão vivendo também um período tenso, uma guerra civil e nós não podemos abandonar nossas crianças nesse momento. Portanto, aqui abaixo desse vídeo, aqui no rodapé, tem a descrição do vídeo. E na descrição tem os dados necessários para você deixar a sua contribuição para as nossas centenas de crianças ali em Moçambique. E no final desse conteúdo aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho lá em Moçambique, tá bom? Então vamos aqui às informações do Missão Portas Abertas. O governo do presidente sírio Bashar al-Assad perdeu o controle de Alepo. Está dizendo aqui, porque isso aqui é uma matéria de 7 dias atrás, tá bom? A segunda maior cidade do país, pela primeira vez desde o início do conflito na Síria, informou uma ONG neste domingo. A cidade de Alepo foi tomada e atacada por guerrilheiros extremistas islâmicos sírios, tá? Do Hayat Tahrir al-Sham, é o HTS. E esse HTS aqui é o grupo justamente do que se tornou o líder, o sucessor de Bashar al-Assad, tá bom? Noite de sexta-feira, dia 29/11. O grupo de oposição apoiado pela Turquia chegou ao centro de Alepo após ataque inesperado e bem-sucedido que resultou em um êxodo de civis na cidade. Em resposta, forças sírias e russas lançaram 23 ataques aéreos na região de Idlib e o HTS, né, formado por ex-combatentes do antigo braço sírio da Al-Qaeda, lidera a oposição síria e recebeu apoio de rebeldes turcos na ofensiva. Então, esse HTS, tá, que é a sigla do grupo maior, que inclusive é o que colocou o líder lá no lugar do poder
no poder, no lugar do Bashar al-Assad, ele é um braço da Al-Qaeda. Para quem não conhece a Al-Qaeda ou Al-Qaeda, tá? É justamente aquele grupo terror-terroristas que ocasionou aquele grande problema para os Estados Unidos em 2001, que derrubaram aquelas 2 torres com 2 aviões, que também atacaram e destruíram uma parte importante do Pentágono, né? E mudou a história dos Estados Unidos, né? Existe a história dos Estados Unidos antes de 2001 e depois de 2001, e mudou até o estilo de vida norte-americano. Foi o grupo chamado Al-Qaeda, comandado pelo então Bin Laden na época. Então, esse líder que está lá agora, ele é dissidente, ele é um braço da Al-Qaeda, tá bom? Impacto nas atividades cristãs, vamos lá. Segundo a missão Portas Abertas, a ação terrorista causou impactos negativos nas atividades dos parceiros locais e nas igrejas na Síria. A investida dos rebeldes deixou os cristãos em Alepo mais uma vez com medo. Após anos de guerra e mais recentemente os impactos dos terremotos, diversos treinamentos planejados pela organização na cidade para as próximas semanas precisarão ser cancelados devido ao ataque, informa a missão Portas Abertas. Conforme fontes locais, os rebeldes tomaram uma grande parte de Alepo. Eles divulgaram em vídeos dizendo que não pretendem prejudicar os civis, e decretaram um toque de recolher até às 8 horas de sábado, 30 de novembro. Uma fonte me disse que a boa notícia é que agora há mais eletricidade. Parece que os rebeldes assumiram a central de distribuição de eletricidade e deram mais horas de energia. Foi alguma coisinha que eles disseram que acenaram, né, para dizer para a população: olha, fique tranquilo, nós vamos até melhorar essa situação, né? Vocês tinham 2 horas de energia elétrica por dia, 3 horas, nós vamos passar para 4, para 5 horas de energia elétrica, né? Agora, vamos ver aqui o que está acontecendo com os cristãos, né? Que eles estão fugindo, porque eles já conhecem. É muito recente na memória de todos esses cristãos o que eles sofreram na mão do ISIS. Vocês já conhecem a história do ISIS, né? Eles matavam, eliminavam diariamente cristãos ao vivo pela internet. Faziam questão de divulgar e colocava lá um número enorme de cristãos, e esses cristãos eram executados ao vivo pela internet. Era o que promovia o ISIS. Então é muito recente tudo isso na memória desses cristãos. E agora eles estão vendo tudo isso novamente recomeçar. Vamos lá. Cristãos sem ter para onde fugir. A garantia de energia não traz segurança nem esperança para os cristãos em Alepo, diz a missão Portas Abertas. As pessoas estão com medo. Falei com 5 pessoas que não conseguiram sair da cidade. Elas estão com medo e não confiam no que os rebeldes dizem, mas não têm escolha, a não ser ficar em suas casas e esperar pelo melhor, relata o contato local. A Síria ocupa a 12ª, segundo tá, a missão Portas Abertas, tá? A Síria ocupa a 12ª posição na lista mundial de perseguição em 2024 e enfrenta perseguição extrema contra cristãos. A missão Portas Abertas lançou pedidos de oração pela Síria e pelos cristãos em Alepo, para que não haja mais derramamento de sangue. Interceda pela segurança de nossos irmãos e irmãs em Cristo na região. Clame pelo trabalho de nossos parceiros na Síria, que têm enfrentado impactos diretos do conflito, pediu a organização. Então aqui está falando aqui uma missão, né? A missão Portas Abertas, que é muito séria, reconhecida mundialmente e que faz essa aferição e que lança anualmente o ranking de perseguição a cristãos no mundo. E segundo o ranking de 2024 da missão Portas Abertas, Síria configura em 12º lugar no mundo como um lugar onde a perseguição a cristãos é extrema. E eles estão vendo agora essas cidades sendo tomadas por esses grupos de extremistas, de fundamentalistas,
islâmicos, né? Agora, vamos ver aqui o discurso do líder para o mundo e um aceno para agradar o Donald Trump nos Estados Unidos, para agradar Benjamin Netanyahu de Israel. Ele até se prontifica, né, a eliminar as ações do Hezbollah ali dentro, a se afastar totalmente do Irã, né? E tudo isso são acenos para Estados Unidos, para Israel, que são os que podem interferir na permanência ou não desse líder no poder. Então ele já acenou. E para o público ali, ele fez uma média, tanto com as outras religiões como cristãos, e também com os próprios muçulmanos. Como ele é um muçulmano sunita, ele também acenou para os muçulmanos, né? Então ele fez ali uma verdadeira politicagem. Acenou para os Estados Unidos, acenou para Israel, disse não para o Irã e fez uma média com cristãos, fez uma média com os muçulmanos, mas nós já vimos aí, segundo Missão Portas Abertas, que já está acontecendo com os cristãos. E depois eu ainda vou trazer no final aqui, tá? Uma declaração triste que chega a partir o coração do arcebispo na Síria, que está contando a triste realidade do que está acontecendo. E esse relato do arcebispo foi de ontem. E vocês vão ver que é de partir o coração o que já está acontecendo com cristãos ali na Síria. Não obstante do líder estar fazendo esse discurso aqui muito de paz e amor, né? Vamos aqui, ó. Análise do discurso do líder rebelde sírio. Sírio. Tem recados para o Irã, Israel e para o Donald Trump, tá? E curiosamente também para fazer uma média, né? Geralmente eles costumam escolher a Al Jazeera, né? A Al Jazeera, aquela emissora dos muçulmanos lá, né? Para fazer essas informações. Mas curiosamente ele decidiu escolher a CNN, né? Que é ocidental. Só que em contrapartida também ele não fez esse pronunciamento de um local neutro. Ele fez esse pronunciamento de dentro de uma mesquita. Então você veja bem aí que eles estão fazendo um aceno de fazer uma média com todo mundo. Mas nós estamos vendo que com o cristão a coisa não está funcionando, esse discurso dele. Então vamos lá. A estrada de Abu Mohammed al-Jolan, né? A estrada de Abu Mohammed al-Jolan para Damasco foi longa. Ele falou abertamente sobre sua mudança ao longo do caminho. De jovem combatente da Al-Qaeda, 2 décadas atrás, a comandante rebelde que defende a tolerância sectária. Então ele já começou fazendo esse discurso, narrando sua história. Olha, até 2 décadas atrás eu era um jovem, né, que era fundamentalista, radical, participei da Al-Qaeda, mas agora eu mudei. Agora eu sou um cara tolerante, equilibrado, democrático, um discurso para fazer uma média com todo mundo, né? Então vamos lá. É uma jornada ao longo da qual ele teve bastante tempo para planejar onde e como marcaria sua chegada e para ajustar sua narrativa. Sua mensagem para aqueles que o colocaram no poder, aqueles que podem derrubá-lo e outros que podem mantê-lo no poder. Então ele fez um aceno para todos, né? Vou fazer um aceno de boa vizinhança com aqueles que podem me derrubar, vou fazer um aceno de boa vizinhança com aqueles que podem me manter no poder, ou seja, fazer uma média geral no discurso, tá? Não é surpresa que o rebelde islâmico tenha escolhido a venerada mesquita Omíada de Damasco, não um estúdio de TV, nem um palácio presidencial, recentemente ausente, mas um lugar de grande significado religioso, que com 1.300 anos é uma das mesquitas mais antigas do mundo para entregar a sua mensagem. Então, ele já fez uma escolha de um local estratégico, fazendo uma média com quem? Com esses grupos terroristas islâmicos que o ajudou a ascender ao poder. Esta vitória, meus irmãos, é uma vitória para toda a nação islâmica. Ele disse à sua pequena comitiva
que cambaleou atrás dele contra o pano de fundo no esplendor característico de pedra preta e branca da mesquita. Foi uma mensagem para todos aqueles que o levaram ao poder e impulsionaram seus combates a HTS em uma velocidade surpreendente pela Síria. Então ele quis fazer uma palestra, um discurso, fazendo uma média com todos, que de uma maneira relâmpago, né, conforme diz aqui, com 11 dias conseguiu o ascender, o levar ao poder. Né? Então ele precisa estar de bem com todos esses. Né? Foi uma mensagem também para os sírios recém-libertados. Esta vitória, meus irmãos, pela graça de Deus Todo-Poderoso, os sacrifícios dos mártires, das viúvas e dos órfãos. Esta vitória, meus irmãos, veio através do sofrimento daqueles que suportaram a prisão. E ele disse, em um país onde o Deus que você escolheu e como você ora podem definir sua classe, limitar suas aspirações e colocá-lo contra o seu vizinho. Jolani enviou um sinal muito claro na mesquita omíada. Ele é um muçulmano sunita, parte da maioria da Síria. Assad era um alauíta. Há cristãos, drusos, muçulmanos, xiitas e ismaelitas e mais. No entanto, as palavras que ele escolheu pareciam destinadas a quebrar esses velhos limites, né? Então, veja bem que o discurso dele foi totalmente político e fazendo uma média com todos, com Donald Trump, com Benjamin Netanyahu, né? E com essas diversidades religiosas que tem dentro da Síria. Por que ele fez também esse aceno lá para os Estados Unidos por Donald Trump? Porque justamente, por incrível que pareça, esse cara que hoje vai estar assumindo, entre aspas, aí, o lugar de Bashar al-Assad, né, como ele foi um terror pontinhuristas da Al-Qaeda, ele era procurado no mundo inteiro, inclusive pelos Estados Unidos. E tem um prêmio, já de muitos anos, pela prisão, pela cabeça do Jolani. E esse prêmio aí que é oferecido para quem prendê-lo, para quem eliminá-lo, é um prêmio de 10 milhões de dólares. Você está entendendo? Então ele é um terrorista procuradíssimo e a sua cabeça tem um prêmio de 10 milhões de dólares para quem o prender. Então ele precisa fazer toda essa média. Mas nós estamos vendo que na prática não está acontecendo nada disso. Porque os grupos que com ele está são grupos, sim, fundamentalistas. E eu quero trazer aqui um relato de partir o coração, tá, do arcebispo de Roma, tá, que está dizendo o que está acontecendo neste exato momento. Então vamos aqui à declaração. O arcebispo católico sírio Jacques Murad, da diocese de Homs, na Síria, lamentou o imenso sofrimento dos refugiados que fogem da violência em curso em Alepo e da iminente destruição do cristianismo na região. Ué, mas o cara não falou que não ia ter nada disso? Mas já está tendo. Em entrevista à agência Fides, o meio de comunicação da Pontífice Obra Missionária, o arcebispo Murad descreveu a terrível situação. Olha só que triste a situação, de partir o coração. Estamos realmente cansados, ele disse. Estamos realmente exaustos e também estamos acabados em todos os sentidos. O arcebispo Murad, membro da comunidade monástica de Deir Mar Musa, nasceu em Alepo. Ele guarda memórias queridas da cidade. Como filho espiritual do padre Paolo Daglione, o fundador jesuíta de Deir Mar Musa, que desapareceu em 2013 em Raqqa, controlada pelo ISIS, o arcebispo suportou pessoalmente os horrores do conflito. Ele foi sequestrado em 2015 por forças jihadistas e mantido em cativeiro por meses.
primeiro em isolamento e depois ao lado de outros 150 cristãos em território controlado pelo ISIS. Agora, enquanto refugiados de Alepo chegam a Homs, o arcebispo Murad e sua diocese estão sobrecarregados. O arcebispo disse à agência Fides que muitos refugiados suportaram jornadas exaustivas de 25 horas, chegando com sede, com fome, com frio e destituídos. Não podemos suportar todo o sofrimento das pessoas que chegam aqui exaustas, disse ele. As igrejas estão fazendo o que podem para ajudar os refugiados cristãos em fuga, com comida e abrigo, mas o arcebispo faz a seguinte pergunta que é óbvia. Por que Alepo está sendo tão atormentada? Por que eles querem destruir essa cidade histórica, simbólica e importante para o mundo inteiro? Questionou o arcebispo Murad. Após 14 anos de guerra, ele lamentou o sofrimento contínuo, a miséria e a morte que o povo sírio tem suportado. Por que estamos tão abandonados nesse mundo, nesta injustiça insuportável? Perguntou ele. Então, isso vale para mim e para você, né? Eles estão lá na Síria servindo o mesmo Jesus que eu e você servimos aqui. Nós, por misericórdia de Deus, ainda temos um pouco de liberdade para poder pregar o evangelho, para poder falar de Jesus. Agora, e lá que esses cristãos estão tendo que abandonar as suas casas, pois eles sabem quem são esses terroristas que estão chegando lá. Eles sabem quem são esses terroristas que estão juntamente com Jolani no poder agora. Eles sabem que acabou aquela certa proteção e flexibilidade que havia. Você já parou para imaginar? Você conseguiria manter a sua fé em Jesus se você tivesse que, do dia para a noite, sair da sua casa, deixar dentro da sua casa todos os seus bens, todos os seus patrimônios, tudo que você conquistou durante a sua vida inteira e sair caminhando a pé? Fazer uma caminhada de 25 horas, com frio, porque lá está chegando agora o inverno, e o inverno lá é rigoroso, com fome, com sede. É isso que está acontecendo agora com milhares de cristãos lá, milhares de pessoas que declaram a mesma fé que eu e você. No caso aqui, citamos aqui cristãos católicos, mas Missão Portas Abertas está citando também cristãos protestantes, evangélicos, e estão tendo que fugir, estão tendo que sair, abandonar tudo, sair com a roupa do corpo, juntar um pouco de roupa num saco e sair andando. Você teria a mesma fé? Você que tem reclamado da vida, você que tem reclamado da situação, você que não admite passar por essa pequena prova, por se dizer eu sou cristão, não aceito passar isso, não é lícito eu passar isso. E esses irmãos aqui, que agora estão ali a 25 horas de caminhada das suas casas, sem saber quem entrou para dentro da sua casa, o que estão fazendo dentro da sua casa, com seus bens, com seus patrimônios, com tudo que tinha. Simplesmente tiveram que juntar um pouquinho de roupa em um saco, em uma mala e sair caminhando. E conforme o arcebispo aqui diz, nós estamos cansados, destruídos, exaustos, fatigados. Né? E ver ali, né, milhares de pessoas chegando. 25 horas de caminhada. Com fome, com frio. É triste ou não é triste? Por isso eu convoco a todos vocês, vamos estar orando, vamos estar clamando por esta situação ali dentro da Síria. Vocês prestaram atenção em um detalhe? O nome do líder lá é Jolan, Al-Jolan. Esse Jolan aí, o Jolan, vem justamente por conta da localidade onde esse líder nasceu ali na Síria. E essa localidade se chama Golã. E eu vou te contar uma pequena historinha da situação de Golã. Aonde o que está no poder agora nasceu. É a sua cidade natal. Ele nasceu em Golã. Por isso
tem isso no nome dele, né? Mohamed al-Jolan, ou Jolan, né? É ligado a Golã, ou seja, por ele ser de Golã. E você já deve ter ouvido falar das colinas de Golã. As colinas de Golã eram um território ali que até então era tido como um território que pertencia à Síria, tá? E em 1967, naquela famosa Guerra dos 6 Dias, Israel expandiu um pouco mais o seu território, né? E tomou justamente essa área chamada Colinas de Golã, uma área muito fértil, uma área que tem ali o famoso Monte Hermon, e é do Monte Hermon que desce ali o gelo descongelado, os orvalhos, né? E acaba sendo como se fosse um lugar, o local onde nasce o Rio Jordão. É um local muito fértil, terras que são ótimas para plantar vinhedos. E justamente nos últimos 50 anos, isso aí tem sido o maior entrave de conflitos entre Síria e Israel. Porque Israel está lá e em 1981, né, depois de aproximadamente aí 11 anos, 12, 13 anos, tá? O então primeiro-ministro na época, em 1981, né, o Menachem Begin, ele declarou, né, oficialmente que as colinas de Golã faziam parte de Israel. A ONU nunca reconheceu isso daí, está esse embate por todos esses anos, mas em 2019, o Donald Trump, de maneira unilateral como presidente dos Estados Unidos, também reconheceu as colinas de Golã como pertencentes a Israel. E agora, esse líder que está lá é justamente desse local. Será que ele vai ficar numa boa com essa situação? Ele está fazendo um aceno para Israel agora, dizendo que vai combater o Hezbollah, que o Irã não vai ter mais espaço dentro da Síria e que vai estar de bem com Israel. Mas e agora? E a questão das colinas de Golã, que é uma área muito fértil, uma área muito importante, e por conta ali dessas chamadas colinas de Golã, onde tem o Monte Hermon, daquele local, eles têm uma visão muito ampla e privilegiada em todo o território ali da Síria. Acaba servindo como uma muralha natural de proteção entre Israel e Síria. E também acaba servindo como um local onde fica ali como uma torre de vigília, aonde fica ali um atalaia que teria a possibilidade de olhar com total amplitude o território sírio, né? E ao mesmo tempo fica como um muro de proteção entre Israel e Síria. E tem esse fator também de ser um local muito fértil e produtivo, né? Israel tem enormes vinhedos ali, né? E ali ele planta as uvas que dá origem, né, ao famoso vinho israelense Monte Hermon, né? Esse vinho israelense é um vinho conhecido mundialmente, né? Aqui no Brasil, aqui o povo está acostumado a tomar o vinho dos pobres, aqui é o Santomé, né? O Santomé é o vinho dos pobres. Então, acho que um litro de Santomé hoje aqui no Brasil deve custar uns 15 reais, né? Um litro do vinho Santomé, que é o vinho do pobre, né? Uma garrafinha desse vinho do Monte Hermon, que vem lá de Israel, de 750 ml, uma garrafinha de 750 ml desse vinho que vem lá do Monte Hermon, custa hoje no Brasil em torno de 150 reais. Enquanto o Santomé custa 15 reais um litro, né? Essa garrafinha de 750 ml do Monte Hermon, que vem de Israel, custa 150 reais. Né? Então é um lugar muito favorável, estratégico para Israel. Inclusive é como se fosse ali onde está a nascente, onde nasce o Rio Jordão, tem muita abundância de água ali. Então é um lugar muito importante. Inclusive, né, essa questão ali das colinas de Golã, do Monte Hermon, é citado no Salmo, que é muito conhecido por toda a igreja, o Salmo de número 133. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Então, o salmista aqui, né, que esse salmo aqui é tido como um salmo de Davi, ele diz, né, que o Monte Hermon, né, não obstante estar lá no extremo de Israel, ele era como se fosse uma fonte de bênção, né? Ele estava distante de Sião ali, mas ele era uma fonte de bênção, porque as águas desciam do Monte Hermon, o orvalho descia do Monte Hermon e saía irrigando toda a terra, tornando-a produtiva, ou seja, sendo um motivo de bênção, né? Não obstante do Hermon estar distante de Sião, ele abençoava os montes de Sião. E ele faz esse comparativo dizendo que os irmãos devem ser da mesma forma. Não obstante de estar distante, você tem que ser uma fonte de bênção. Então é utilizado no Salmo de Davi o Hermon, que naquela época já era tido ali como essa fonte de bênção para os montes de Sião, porque é dali que se irrigava toda a terra, era ali que estava um local super produtivo, né? E hoje não é diferente para Israel, né? Então aqui o Monte Hermon é citado como um fator de bênção para Israel, para o povo de Deus. Mas hoje, o Monte Hermon, com a ascensão dos terroristas ao poder, pode se tornar um motivo de conflito, pode reacender as chamas para retomar essa região. E mais um motivo para o próprio Israel estar com a barba de molho. Não é só cristãos, não. Judeus também têm que estar atentos com a ascensão desse homem ao poder. Ele é justamente dessa região. Ele pertence às colinas de Golã. E ele sabe que a sua terra natal, onde ele nasceu, não é mais dele. Agora está nas mãos dos judeus. Ele vai ficar numa boa? Ele vai aceitar numa boa abrir mão desse espaço tão produtivo, desse espaço tão fértil? É por essas e outras que nós acreditamos que essa paz, que essa situação desse discurso de democracia é algo muito momentâneo. Não vai durar muito. Mesmo porque, ainda que esse líder queira manter essa democracia, essa liberdade, os grupos que o apoiam são grupos de fundamentalistas, que não vão aceitar, que não vão tolerar isso. Então, oremos pelos judeus e oremos também, principalmente, pelos cristãos que estão abandonando as suas casas, sabendo que esses homens não brincam. É tudo muito recente na memória desses cristãos, o que eles sofreram na mão do ISIS, né? Isso foi há 10 anos atrás que o ISIS fazia essas barbaridades ali, eliminando pessoas ao vivo, cristãos ao vivo. E eles já fugiram porque muito recente na memória deles está a cena. Talvez muitos deles perderam um ente querido, perderam o pai, perderam a mãe, perderam um irmão, fuzilado, eliminado por esses grupos. E agora abandonaram a casa, fugiram, estão corridos dali. E eu e você, como cristãos, temos que orar. Oramos por Israel, sim, mas principalmente pela Igreja de Cristo na face da terra, para que ela consiga exercer o seu papel, que é anunciar as boas novas. Oremos pelos nossos irmãos, intercedamos, porque a situação é muito triste, a situação é dolorosa de saber o que está acontecendo com os cristãos ali na Síria. Amém? Então, em nome de Jesus, eu faço esse vídeo hoje mais como esse apelo, mais com esse pedido. Vamos orar muito pela igreja que está na Síria. Vamos orar muito pelos cristãos que estão na Síria, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos orando pela Síria, mas eu também quero agora aproveitar e pedir para vocês, vamos também orar por Moçambique, que está em guerra civil. E em épocas normais, a fome e a miséria era algo terrível ali. Mas nós, juntamente com o pastor Gabriel, temos um projeto onde alimentamos centenas de crianças. E isso acontece graças à sua contribuição, à sua colaboração. E nós pedimos, não abandone nossas crianças, principalmente nesse período agora, em que Moçambique está tendo um verdadeiro derramamento de sangue. Contamos muito com a sua ajuda, com a sua contribuição. E olha só o que a tua oferta
que a tua contribuição tem feito aqui em Moçambique, né? Graças a você. Josué, pela bênção, né? Conseguimos comprar aqui as colheres, né? São todas grandes. As crianças também irão usar essas colheres grandes, são de alumínio e é muito duro, né? Vai durar aqui muito tempo essas colheres. E conseguimos aqui comprar bastante colheres aqui para podermos servir a refeição das crianças. E a própria igreja também estará usando as mesmas colheres. E não só estamos aqui com a refeição já a prepararmos aqui para as nossas crianças. E quero mandar um forte abraço para o pastor Josué do Brasil e a todos os irmãos que têm nos abençoado. Em nome de Jesus. Aí talvez você pode perguntar, mas por que mandar colheres para lá? Porque quando nós começamos a mandar o alimento para lá, nós percebemos que eles comiam com a mão, porque não tinham colher. Colocavam nos pratinhos de plástico e comiam com a mão, tanto crianças como adultos, né? E aí nós colocamos esse propósito no coração e conseguimos, né, mandar lá uma inúmera quantidade de colheres para que eles também tivessem, né, essa condição de comer de uma maneira digna, né? E graças a Deus, graças à sua generosidade, né? Hoje eles podem comer de uma maneira digna, com colheres, né? É uma coisa simples, né? Que não custa nada para mim e para você. Então vamos continuar ajudando. E a mesma coisa vale para o arroz e feijão e algumas vezes carne moída, um pedaço de frango que eles comem. Nos ajude a manter esse lindo trabalho. Olha que lindo. Mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, a tua oferta, a tua contribuição tem feito grande diferença, né? E eu quero crer que você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você que tem visto seriedade e transparência nesse trabalho junto com o pastor Gabriel ali em Moçambique, que deixe a sua contribuição. É algo que não vai lhe fazer falta, é algo que não vai tirar nada da boca dos seus filhos. Em nome de Jesus eu costumo dizer, a maneira de demonstrar a minha gratidão pelo alimento que eu tenho na minha mesa não é dizendo obrigado, Jesus, mas é pegando uma parte disso e ajudando outros que não têm essa condição de ter um prato de comida na mesa. Em nome de Jesus, nos ajude. Não abandone as nossas crianças ali em Moçambique em meio a essa guerra civil. Em nome de Jesus, aqui abaixo, você tem todos os dados para deixar a sua contribuição, a sua oferta de amor. E eu profetizo sobre a vida de todos vocês que foram tocados pelo Espírito Santo, para que sejam abençoados de maneira centuplicada no seu salário, no seu rendimento, no seu comércio, que Deus venha abrir as comportas dos céus sobre a sua vida, trazendo uma restituição sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e deixe a sua contribuição para os nossos pequeninos ali em Moçambique. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.